sou nascido natural de Urubici, no interior de Urubici, na Serra, acho que todo mundo conhece, bastante gente conhece. Meus avós, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, eram tradicionalistas. Meu avô, por parte da mãe, Nabor Godinho, e por parte do meu pai, Nicolau Corrêa. E a gente cresceu no meio tradicionalista. Rodeio, carreira. E desde que eu me conheço por gente, Paulinho, assim, vamos dizer, 10, 11 anos, a gente tem vagas lembranças, mas a gente sempre participou de rodeio, a família reunida, laçando nos rodeios, participando. E graças a Deus, na nossa convivência, no meu tempo de piá, hoje a gente vê bastante evolução, bastante coisa, mas naquele tempo a dificuldade era muito maior, desde quando a gente saía de casa. Que a gente morava a 30 quilômetros da cidade de Urubici, 33 quilômetros da cidade de Urubici. Nossa. Estrada de interior horrível, muito ruim. Então a gente ia os rodeios junto com o pai, com o vô, muitas vezes a cavalo. A gente saía a cavalo, tropeando, ia no rodeio, voltava, passava dificuldade. Mas eu sempre digo que a gente dá muito valor para aquilo que a gente luta e que a gente batalha. Que você vai aprender a dar valor. Tudo que vem muito de graça, talvez você não dá o valor merecido àquilo. E por incrível que pareça, esse lenço, se eu tirar ele do pescoço e mostrar, ele é um lenço bem velho. Esse lenço era do meu avô, do vô Nabor. Se for olhar, ele é um baita de um tecido, mas ele é gasto, que é um lenço muito antigo. E eu guardo com muito carinho, e se Deus quiser deixar para um dos meus filhos, essa herança que, para mim, se me perguntar quanto é que vale, hoje um lenço, uns 150, 200 reais, vamos dizer. Mas para mim, o valor que ele tem é muito mais que isso, sabe? Então são coisas que a gente herda da nossa tradição, da nossa cultura, e a gente aprende a gostar cada vez mais. Eu acredito que, eu sempre falo nas nossas reuniões no MTG, que pode ter alguém que gosta tanto quanto eu. Mas mais do que eu gostar e honrar a tradição, a nossa cultura gaúcha, eu acho bem difícil. Sabes que tem uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Eu já vou entrar de solavanco num tema que foi o que nos aproximou mais recentemente. A gente vive num mundo muito louco hoje, né, Alex, em que filhos e pais estão cada vez mais distantes. O mundo dos tempos contemporâneos, né, a tecnologia trouxe um montão de coisa maravilhosa para a gente, mas ela também tem sido um instrumento que tira pais e mães do convívio com os seus filhos. A gente chega num restaurante hoje, eu costumo falar, você pode fazer esse experimento social. Você chega num restaurante, a criança mal aprendeu a mexer, a articular os dedinhos, ela já tem uma tela. Porque o pai e a mãe dessa geração, eles não têm saco para estar andando atrás de filho que corre pelo restaurante, sabe? E aí a criança vai para um mundo virtual desde muito cedo, e a gente tem vivido um tempo em que aos 7 anos de idade, as crianças sofrem de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, doenças que não eram para essa faixa etária, né, até algum tempo atrás. E aí, gente, falando para vocês do MTG, quando eu começo a me envolver por razões outras, nem foi no rodeio, nem foi nos eventos. O convívio social, quando eu começo a ir mais para Lages, com a família do Altamiro, né, com os meninos, eu começo a me dar conta da maneira que os meninos, adolescentes, os filhos, eles se comportam perante os pais, né? O respeito. Aí um belo dia eu estou em Lages, num churrasco com os meninos, todos os amigos da cultura tradicionalista, pais jovens também, mais jovens que a gente, inclusive. Chega lá um garoto de 17, 18 anos voltando da faculdade à noite. Ele chegou, ele primeiro encontrou o padrinho, pediu bênção para o padrinho, depois ele foi dar um beijo na mãe, pedir a bênção para o pai, cumprimentou todas as pessoas, conversou com todas as pessoas, uma coisa que é muito rara. Muitos adolescentes hoje, eles estão muito mais retraídos, porque se você fica muito tempo no telefone, até a gente mesmo que é adulto, a gente perde um pouco a oportunidade de observar a beleza da vida, né? E aí, enfim, aí eu vou contar disso para te fazer algumas perguntas. Aí tu chega num rodeio. Caraca, o que eu acho mágico, assim, ó, você tem do bebezinho, o garotinho,
ele mal caminha, ele já está montado num cavalo, ou com o pai, ou já, quando consegue já dominar o cavalo só e acompanhando o cavalo do pai, a mãe, a avó, o avô. Você vai no rodeio, você vê a família. E assim, você não vê lá uma vez que alguém se lembra de pegar um telefone celular para usar a câmera e bater uma foto, fazer uma filmagem, porque de fato existe esse convívio mais próximo, existe o filho que admira o pai, e isso eu acho muito importante, assim, a simbologia, a figura do pai na formação do filho, assim como a mãe é o esteio da casa, né? A mãe que ela, de certa forma, é a doutrinadora da família, mas a presença do pai também é muito relevante, e esse vínculo que em nenhum momento arrefece. Porque o que a gente percebe? As crianças dessa geração atual, na primeira infância, elas estão muito ligadas e conectadas aos pais e às mães, e depois vão para a escola, começa para a vida do celular, o pai e a mãe também sempre no celular, há um afastamento, e daqui a pouco o pai não conhece mais direito seu filho. No movimento tradicionalista, na cultura, como ela se arranja, esse vínculo ele se mantém sólido, né? E aí eu pergunto, o Alex e o seu pai, o menino Alex, ele viveu esse tempo com o seu pai, com o seu avô, com a sua família? Como é o Alex, que hoje também é pai dos seus filhos, né? Como que tu conduz os teus ensinamentos como pai para os teus filhos? Paulinho, eu diria que o celular, a tecnologia é uma coisa de suma importância, porém, para a nossa juventude, para as crianças, eu não diria para a juventude, para as crianças principalmente, é complicado. A gente está vendo todos os dias, a gente vê, a gente tem filho e a gente vê o quão complicado é. O que acontece, tipo assim, diria nos rodeios, as famílias dos rodeios. A hora que a criança que vai pro rodeio, que chega lá, que ele se junta com os amiguinhos, ele vai brincar numa vaca parada, ou se ele já anda a cavalo, que é maiorzinho, ele vai com os companheiros. A gente vê muito isso, as crianças andando. Não vou dizer que também a ponto de dizer, mas não existe. As crianças se entretem muito no celular, porque a correria do dia a dia do pai e da mãe e coisa já vem de casa também durante a semana. Mas lá no rodeio em si, na convivência, as crianças brincam na vaca parada. Brincam mais. Eles se divertem, a gente vê muito isso. Eles brincando, narrando, interagindo bastante. Dançando, porque tem também a dança, tem a música. Artística e tudo mais. Se você pegar hoje, Paulinha, um grupo artístico de dança, pode ser mirim, juvenil. Eu diria mirim e juvenil, que o mirim é menorzinho. Os instrutores, a educação que tem as crianças, porque eles queiram ou não, eles estudam tradição e cultura gaúcha, a dança, aquilo tem regra, disciplina, educação, o porquê que o menino chega e cumprimenta. Hoje nos grupos artísticos é lindo de ver.